E aí, rapaziada, estamos aqui de volta na parte 2 do Analog Horror. Eu E estou aí, aqui, galera, tudo bem com vocês? então, bora começar ali de novo. Foi aqui nessa parte que nós parou. Então, vamos lá. E Red Ringing Rod, Analog Horror. É, pra quem quiser assistir a parte 2 ou a parte 1, eu vou deixar ele aqui no cardzinho pra vocês assistirem. Daí vocês acessem e assistem depois. Vendo cada cômodo da casa, mas um cheiro de desgraça vai atrair ele pra um cômodo específico. Era nesse quarto que a mãe da Chapeuzinho tava, pelo menos o que sobrou dela. E antes de ir dessa pra melhor, a mãe da Chapeuzinho deixou uma carta. Carta essa que dá a entender que ela conseguiu se trancar por um tempo do lobo. Ela de alguma forma se barricou em casa, e enquanto o lobo tentava invadir, ela escreveu isso. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar escondida e eu sinto ele se aproximando. E você vai ser o próximo. O você da carta seria quem tá lendo ela, ou seja, o Hansel tá em apuros. Enquanto ele lia a carta, ele notou que tinha alguém observando ele da janela, e essa coisa era o lobo. O Hansel não é o tipo de personagem que fica de conversinha ou encarando. Ele logo dá um tiro no olho do lobo pela janela e o perde de vista. É isso aí, fim do vídeo, rapaziada. E esse momento de distração foi o suficiente pro lobo entrar na casa e retalhar o rosto do caçador. O caçador vai dar mais tiros na caixa torácica do lobo, região do peito para os leigos. Compre na loja do Coelho Rosa, o link tá na descrição. Mas mesmo tomando tiro no peito, isso não para o lobo. A criatura que o Hansel tinha encontrado deixou claro que aquele lobo é bem mais que um lobo. Talvez isso tenha algo a ver. Esses tiros que o Hansel acertou foram suficientes para levar o lobo pro lado de fora da casa. E essa foi a deixa pro caçador fugir. Mas durante a fuga pra casa da vovó, o lobo continuava na cola do caçador. Tanto o caçador quanto o lobo estavam extremamente machucados. Talvez seja por isso que eles ficaram por horas Oi. Se ele não sofre danos por tiro, por facas, essas coisas, então deve ser por fogo, né? Deve ser, né? evitando a briga. Tanto que o foco do caçador mudou. Ele quer chegar na casa da vovó não só pra descobrir o que aconteceu, mas também pra se esconder. Ele tá procurando abrigo dentro da casa da vovó. Dentro da casa, o caçador vai barricar a porta. E diferente dos outros ataques, onde o lobo parecia muito mais cauteloso, agora ele bate na porta com a intenção de arrombar mesmo. E ouvir a porta batendo é o momento onde o lobo mais se mostra ameaçador. Ele batendo na porta é o momento mais ameaçador. Isso é pra vocês verem como esse Analog Horror tá difícil. De repente, o lobo vai parar de bater na porta. Isso porque ele estourou a janela e entrou por ela, aparentemente. Ainda nessa mesma sala, o Hansel vai encontrar o corpo tanto da Chapeuzinho quanto da vovó. E eles estão bem feios. E bom, eu poderia dizer detalhadamente o que acontece na próxima cena, mas eu vou resumir numa frase só. O lobo o Hansel. E é isso. O vídeo até tenta fazer um terrorzinho com bugs e mensagens estranhas na tela, mas eu não achei muito interessante, então é isso. O Hansel vai com Deus. Passado pro outro lado, o Hansel vai ter mais um diálogo com a Chapeuzinho. E nesse diálogo, ela enfatiza que ele não salvou elas. E graças a essa falha dele, ele não conseguiu acabar com o lobo, todos eles estão condenados a ficarem presos. A Chapeuzinho Vermelho é muito braba. Aparentemente, esse lobo realmente prende as almas de suas vítimas. Onde? Não sei. Pra quê? Não sei. Só sei que é assim. Até então, era esse o desfecho que a gente tinha pro Analog Horror da Chapeuzinho Vermelho. Um final ruim, não ruim de qualidade, ruim de não foi final feliz. Isso até 4 semanas atrás. Lembram que eu falei no começo do vídeo que esse Analog Horror tinha 2 capítulos e um crossover? Meus amigos, me digam qual outra cantiga infantil famosa que tem um lobo mau como antagonista. Tá na ponta da língua. Nesse vídeo, a gente vai de Chapeuzinho Vermelho direto pros 3 porquinhos. Assim como em Little Red Riding Hood, The Three Little Pigs começa do mesmo jeito, seguindo o conto original que o baseou. Era uma vez 3 porquinhos. Um dia, esses 3 porquinhos saíram da casa da mãe para construir as próprias casas. Nesse ponto da história, os 3 porquinhos já sabem da ameaça que o lobo mau é. E exatamente como no conto original, cada um constrói a casa de um material diferente. Um de madeira, a outra de palha e a outra de tijolos. Inclusive, a primeira aparição do lobo nesse vídeo é num formato mais cartoon. E nessa aparição, a gente já consegue ver os ferimentos causados pelo caçador, ou seja, estamos no mesmo universo com o mesmo lobo. O primeiro porco que a gente vai acompanhar é o que faz a casa de palha. No conto original, quando o lobo chega na casa de algum porquinho, ele desmontava a casa assoprando e o porco fugia para casa de um dos seus irmãos. Nesse aqui, nem dá tempo de fugir para casa do irmão. Quando o lobo chega na casa de palha, ele simplesmente dá cabo do porquinho proprietário da casa. E nessa parte é interessante que o Analog Horror vai intercalar com a história original. Quando o lobo tira a vida do porco da casa de palha, o vídeo volta pro gráfico cartoon e a narradora narra a história original.
aonde o lobo assopra a casa do porquinho e ele foge pro irmão. E mesmo a narradora vindo contar pra gente o que aconteceu de uma forma mais suavizada, o lobo só soprou a casa e o porquinho fugiu, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Essa foi uma sacada legal do criador, parabéns. O porquinho seguinte é o que faz a casa de madeira. E bom, como é de se esperar, à noite o pior acontece. Dessa vez, ao invés de apenas invadir a casa, o lobo vai tentar enganar o porquinho. Ele bate na porta, e quando o porco da casa pergunta quem é, uma voz misteriosa diz ser o seu irmão do lado de fora querendo entrar. Nisso, o lobo de dentro vai pedir uma confirmação. Se é você mesmo, Nossa, aparece na passei, janela. viu? Tá óbvio que Sim, não é o véi. irmão dele que tá ali. Então o que que o lobo faz pra conseguir enganar o porco? Eu sou o irmão do porco, beleza? O lobo... E mostrou na janela. Tá, conseguiu entender o raciocínio? Do irmão dele. Eu sou o irmão. Entendeu? Conseguiu pegar? Isso obviamente não engana o porquinho, que também acaba do mesmo jeito que o irmão, saindo desse mundo de uma forma um pouco gráfica. E bom, nós vamos para o último irmão, o mais velho e mais esperto, o irmão que fez a casa de tijolos. Acredito eu que por ele ter feito uma casa de tijolos, ele é o que mais tem chance de sobreviver. Será? Lembra que a Chapeuzinho assombrou o caçador, pedindo para que ele desse um fim no lobo, para que todas as almas pudessem descansar? Pois então, essa missão agora é do último porquinho. Os irmãos vão falar com ele também. E eles sabem que aquele porquinho não tem chance de parar aquele lobo, a não ser que ele se desse um fim junto. O pedido dos irmãos é que o lobinho ateasse fogo na própria casa assim que o lobo entrasse. Essa era a maior chance que aquele porquinho tinha de conseguir finalmente devolver o descanso eterno para as almas que o lobo ceifou. De todos os porcos, esse é o único que não vai estar sorrindo durante o dia. Afinal, ele aceitou o fardo de ter que salvar os seus irmãos e todas aquelas almas. Ele sabe o que aguarda ele no fim do dia. Quando a noite chega, o lobo vai até a casa dele, e o último porco esperava ele com um galão de gasolina. O porco tava tão decidido do que ele ia fazer que ele... Aí, cara, eu vou dar uma saída aqui rapidão. Eu vou lá no. Vou tomar uma água. Aí eu vou deixar aqui despausado, já volto. sequer trancou a porta. Ele queria que o lobo entrasse. E quando o lobo entrou, ele o fez. De boa, de boa. Gente, vamos lá. Analog Horror da Chapeuzinho Vermelho. Vamos puxar o pensamento que eu trouxe lá no começo do vídeo. Uma história de terror da Chapeuzinho Vermelho que funciona. É possível isso existir? Eu acho. Essa aqui funcionou e é realmente boa? Eu não acho. Vocês devem ter notado que ao longo do vídeo eu tô bem relutante a me entregar pra essa história. Tem várias coisas que me tiram dela. Incongruências, coisas que simplesmente não são legais ou então que não fazem o menor sentido. E no final, quando o lobo a alma dele aparece, e ele diz que ele era esse espírito maligno porque uma bruxa fez isso com ele, e que agora, como ele iria queimar no inferno. E no final desse discurso, ele revela o nome da Chapeuzinho, Gretel? Voltei. Ok. No finzinho desse discurso, ele fala que a alma de geral realmente foi salva, menos a do Hansel. Ele foi pro inferno também. Talvez por ser um caçador, ele tirava a vida dos bichinhos assim como o lobo. Até faz sentido se tu parar pra pensar, afinal ele e o lobo fizeram a mesma coisa. Tanto a Chapeuzinho quanto a sua mãe e a vovó aparecem nessa cena, livres no céu. Agora, meus amigos, se preparem pro plot twist absurdo. Tem uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha desde o início dessa história. Por que a Chapeuzinho leva apenas doces pra vovó? Em diversas versões dessa história, a Chapeuzinho realmente leva doces pra vovó, mas seguido de pães ou até mesmo remédios, afinal ela tá doente. Por que nesse ela leva só doce? Uma coisa que me chamou a atenção também é que o nome da Chapeuzinho é Gretel. E eu fiquei pensando, Gretel, eu já ouvi esse nome. E eu também fiquei assim quando ouvi o nome do caçador, Hansel. Hansel e Gretel, Gretel e Hansel. Vocês podem achar que não, mas vocês conhecem esse nome. Quer dizer, Hansel e Gretel não, mas sim João e Maria. No idioma original, os nomes são Hansel e Gretel. A Chapeuzinho é Maria e o caçador é João. A Maria tava levando uma cesta cheia de doces pra vovó. No conto de João e Maria, eles são atraídos pra uma casa feita de doces de uma senhora, que mais tarde se mostra uma bruxa. Quando o lobo cita que foi amaldiçoado por uma bruxa. Sim, a gente tá pensando a mesma coisa. Muito provavelmente a vovozinho da Chapeuzinho Vermelho era a bruxa dos doces. Essa invertida me pegou tão desprevenido que, honestamente, esse Analog Horror inteiro é cheio de defeitos, incongruências e coisas sem nexo. Mas esse final, uma mera frase solta pelo lobo no pós-vida, fez valer a pena. Eu queria muito que o criador tivesse uma equipe pra trabalhar com ele e conseguir botar essa ideia pra fora da melhor forma possível. O cara conseguiu fazer uma releitura da história do lobo mau e expandir ela pra 3 contos diferentes. Eu adoraria ver um remake digno dessa obra. Little Red Riding Hood é um Analog Horror que poderia ter tido muito mais reconhecimento do que teve. Ele tem uma progressão lenta e às vezes até fica meio chato, mas eu recomendo que vocês assistam o material original. Vai que vocês pegam mais detalhes que eu. E por hoje é isso, meus amigos. Esse vídeo surgiu das sugestões de vocês, então comenta, porque eu tô sempre olhando e transformando. É. Não tem muita base, né? Não tem muito sentido, mas no final dá pra entender as coisas. É.
Então, rapaziada, meu coleguinha aqui me falou que tem uma segunda parte, que é esse aqui. Então, Hansel and Gretel, a versão mais perturbadora de João e Maria. eu acho que não tem versão do hype dela, então vai ter que ser esse cara aqui que... Como que é o nome dele? É, o hype vai avançar. É o Bourik. Então eu vou deixar o link de geral aí tanto do criador dos dois Analog Horror, tanto dos dois YouTubers que nós vai assistir o vídeo aqui. Então, bora. Pera aí, O quê? já volto. Vem cá, nós já passamos por muitas coisas juntos, né? Primeiro vimos a história da Chapeuzinho e todo o seu desenrolar. Foi ali que conhecemos o lobo, uma criatura impiedosa e praticamente imortal, que matou todos que vieram na sua frente, até mesmo o caçador. Depois, vimos o fim que se deu à criatura. Após literalmente dilacerar 2 dos 3 porquinhos, ele finalmente foi detido. Porém, para isso, precisou-se de um sacrifício. Mas mal sabíamos que tudo isso nos levaria até aqui. João e Maria. E é com isso que eu peço para que você se sente aí, pegue algo para comer, beber, aproveite e deixa seu like e hype o vídeo, pois hoje eu vou contar para vocês a história de Hansel and Gretel. O Hansel vídeo and começa Gretel. nos mostrando Cara, você percebeu também? Quase todos os YouTubers que mostram Analog Horror, tanto os brasileiros, tanto os ingleses, essas coisas aí, dos outros países, tem uma, como é que fala? Uma edição muito boa. Então, a casa da Maria, e lá dentro ela dorme numa calma nunca vista antes dessa série. Rapidamente, a cena corta e nos é mostrado algumas fotos do João, o nosso querido caçador, junto com a Maria. Tudo parece normal, quando de repente, uma das fotos que estavam na estante simplesmente é derrubada sozinha. A Maria, obviamente, acorda com um barulho e, ainda confusa por conta do sono, olha em direção de onde estava a foto. Baba Boi. não, cara. Ok, a gente já começou assim. A Maria fica muito assustada e ainda mais confusa com o que tá acontecendo. Como pode o irmão dela aparecer assim do nada e desaparecer assim do nada? E com um grandíssimo detalhe, porque ele parecia um espírito? Sim, meus amigos, a Maria ainda não faz ideia do que aconteceu. E rapidinho, algo bom de se relembrar é que no final do último episódio, o lobo, prestes a morrer, fala que a alma de João não está livre. Isso será muito importante daqui pra frente, então é preciso e eu peço que você guarde essa informação na sua cabecinha. Voltando, Maria começa a achar que ela está enlouquecendo, pois ela se lembra claramente do seu irmão falando que só ia caçar o lobo e que logo logo ele estaria de volta. Porém, ele já está sumido faz 3 dias, o que me faz questionar o porquê dela estar tão calma ainda. Maria se levanta e vai até a foto que foi derrubada. Ao chegar, ela encontra bem ao lado da moldura quebrada uma carta. Ela se ajoelha, pega essa carta e, ao ler, o choque é inevitável. Uma carta do seu próprio irmão, escrita a sangue. E essa carta diz: Maria, me salve. Siga as migalhas do caminho. Não confie nela. Assinado João.
Maria lê a carta e, mesmo assustada, ela se enche de coragem, se arma e sai em busca do seu irmão, seguindo a pista que ele mesmo deu. Siga as migalhas. A cena corta e cá estamos nós de novo, nessa floresta escura, só que dessa vez sem um lobo pra tentar nos matar. Depois de um tempo andando, a Maria finalmente encontra as migalhas que o João falava na carta. Com isso, ela começou a seguir. Pelo caminho, Maria encontra uma casa de tijolos completamente destruída. Ela não sabe, mas nós sabemos muito bem o que aconteceu ali. E se você não sabe, é porque você não assistiu aos outros vídeos sobre essa série. Então aproveita, para tudo que você está fazendo, vai lá, assiste tudo e depois você volta. Tem uma playlist inteira te esperando na descrição aí. Enfim, Maria continua andando em busca do seu irmão, quando depois de tanto andar, as migalhas acabam. Ela, confusa, olha pra frente e se depara com uma casa, mas não uma casa qualquer, e sim uma casa inteiramente feita de doces. E é aqui que quem conhece a história original do conto de João e Maria se caga todinho. Maria não entende do porquê do seu irmão querer ela ali. Porém, ela sem nem hesitar, vai até a frente dessa casa e bate na porta. Depois de um tempinho esperando, alguém finalmente a atende. Uma mulher de cabelos loiros, meio escondida pela escuridão, pergunta a Maria como ela... Calma, mas teorizando lá da outro Analog Horror, a bruxa, a véia, que seria a avó da Chapeuzinho, é a bruxa, não é? Talvez, mano, talvez. O Mas criador então, não explicou. Né? será que esse bicho aí é o espírito da véia? É outra pessoa que assumiu no lugar? Ou são Não, lugares diferentes, histórias? Tipo, é do é mesmo outra universo, véia. só que... Tipo, é do mesmo universo, só que eu acho que são uns negócios... sei lá, explicar bem. Tá bom? pode ajudar. Rapidamente, Maria ergue um cartaz com uma foto de seu irmão e pergunta para a mulher se ela o viu por aí e se ela pode ajudar a encontrar ele. A mulher rapidamente responde que sim, ela pode ajudar, mas primeiro ela pede para que a Maria entre na casa, pois está muito frio ali do lado de fora. E sem chance de nem sequer negar o pedido, a mulher simplesmente entra para a escuridão de volta. A Maria obviamente fica desconfiada dessa mulher, ainda mais por lembrar do que o seu próprio irmão escreveu na carta. Mas é aquilo, se esse é o único caminho, é o caminho certo, então ela vai ter que encarar. Assim, Maria entra na casa de doces. Sit down, my dear. Would you like something to eat? Nossa, é louco se eu entrasse numa casa. Que eu já não ia entrar, né? Porque quem que sai num frio desse, numa noite, sem casaco, né? Mas se Ô, se eu encontrasse casa dessa, nossa, ia roubar lá um pedação e sair correndo, filho. não, mas tipo, se eu só de eu ouvir essa voz dessa véia, filho, eu ia arrombar a porta se eu não conseguisse abrir. Você é louco. Não, mas tipo, se a porta é de doce, é só dar uma mordida, né? Ah, ou às vezes o chute já quebra. What's your name and when was the last time you saw him? A wolf? I'm so sorry. The wolf that roams these regions isn't just a wolf. It is evil itself. Listen carefully. A long time ago, there was a boy whom everyone loved to mock. They enjoyed laughing at him because he was weak and fragile and didn't know how to defend himself. But one day, their pranks went too far.
que eles fizeram isso? They set fire to the poor boy's house. And then he went mad. Eles vão pagar pelo que fizeram. After all those pranks, he was consumed by fury and a thirst for revenge, and he became corrupted. He began to kill not only those who mocked him, but even innocent people who had nothing to do with his story. He had become a cruel murderer, but he wanted to be something more. So, he went to a witch's house and knocked on the door. How can I help you? I want to become a mortal, bloodthirsty and cruel creature that nothing can stop me. Alright. You want to become a creature similar to what? A wolf. Okay, for that, I need you to bring me the body of a Mó wolf estranha. spell to work. Então, fio, o áudio dela, a voz dela é mó estourada. Esse garoto aí, nossa, cara. Você é louco? Ele fala Meu a boca Deus, dele. bicho não tem. Não, Então, ele vai quando ele vira lobo, ele fica falando a boca, ele fica com a boca fechada, mas ela se mexendo, filho. telepatia, respeita. Ah lá! Coitado Minecraft? do dog. With the wolf's dog. body in Era só hand. dar um pouquinho de osso pra ele que domava. O lobo. I just need you to tell me, what is your greatest fear? Fire. Very well. I will transform you into a creature resembling a wolf. You will be immortal, cruel, and bloodthirsty, and you will be unstoppable. But do not dare to approach fire, or you will die. As a form of payment, I want your soul in exchange. Do you accept? Yes. And so, the spell was cast on the murderer. A few days later, he had become a creature resembling a wolf. He was immortal, and nothing could stop him, not even bullets. He was sadistic, merciless, bloodthirsty, and cruel. Everyone feared that evil, but only one thing could stop him: fire. This wolf claimed many victims over the years, and your brother might have been one of them. A bruxa contou uma E tipo, aí, ó, história. a avó de Capãozinho morreu, então não faz sentido ela ser a bruxa. Então, Não faz. qualquer história. Ela contou toda a origem do que nós chamamos de lobo. Foi ela quem transformou aquele homem em uma criatura ainda mais terrível. Maria pergunta para a bruxa se foi esse lobo, que ela achava ser só um lobo comum, foi a causa da morte do seu irmão. E a bruxa apenas confirma. Maria fica revoltada. Ela não acredita em tudo no que ela ouviu e decide ir embora naquele exato momento. A bruxa, de forma calma e serena, apenas diz que ela só tá dizendo a verdade. E Maria pode ir embora se ela quiser. Com apenas um porém. Como ela pode ir embora com a chuva que tá fazendo lá fora? Maria, sem entender, olha para a janela e nota que o mundo tá caindo. Sozinha, Maria pensa que ela não pode ir embora naquela chuva. E ela ainda nem descobriu o que de fato tá acontecendo com seu irmão. Maria tem quase certeza que a bruxa tá escondendo algo dela. Com isso em mente, Maria se vira e diz que vai ficar, mas por apenas uma noite. A bruxa então diz Cara, que eu lá acho em que já é cima... melhor nós parar, né? Porque eu acho que o vídeo já tá muito longo.
Então, mano, É isso, rapaziada. Vai ter outra parte desse negócio aqui. Eu não queria que tivesse uma terceira, mas vai ter que ter uma É, terceira. Então, falou, então, rapaziada. tenha uma boa noite de sono. Deus abençoe tudo. Cada um que chegou até aqui. Adeus. Falou, rapaziadinha.